Eu falo aqui com o padre Natalício, que traz informações pra gente. Padre Natalício, que é muito querido em toda a nossa região, já foi padre ali cuidando das paróquias ali do município de Ivaiporã, de outros municípios aqui da nossa região, tem essa ligação forte com o santuário de Santa Rita de Cássia, hoje está em Marilândia do Sul, é um padre poeta, comunicador, e que sempre traz informações importantes aqui pra gente. Nós convidamos o padre Natalício para falar hoje sobre a campanha da fraternidade e também sobre o período da quaresma. O que isso significa para os católicos, qual que é a mensagem da Igreja Católica para este ano de 2014. Então, padre Natalício, primeiramente, é uma honra. Bom dia, sua bênção, padre. Deus abençoe, Berimbau, Deus abençoe todo o pessoal aqui da Rádio Nova Era, 540. Aliás, eu estou com a vontade de dar uma passada na rádio aí para a gente poder bater uns papos, tomar um cafezinho legal. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Nova Era de Borrasópolis e o pessoal que ouve a gente aí nas cidades vizinhas, inclusive as paróquias por onde a gente passou, São João do Ivaí, Ivaiporã e esse carinho com o Santuário de Santa Rita. Ô, Berimbau, estou à disposição aí, ô Berimbau. Padre, eu recebi um artigo até que foi enviado pelo bispo de Apucarana, Dom Celso Mastiori, falando sobre o tema da campanha da fraternidade de tráfico humano. Não é um tema assim tão comum para as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, mas é um tema muito importante. E até está na nossa página na internet a publicação desse artigo, escrito pelo próprio bispo Mastiori ali da cidade de Apucarana. Como é que a gente poderia falar sobre esse assunto de uma forma mais simplificada com o cidadão, com o católico, aquele que é mais leigo? É verdade, Berimbau. A gente, a princípio, olhando assim o tema, ficar meio, poxa, mas o que tem a ver nós aqui no interior, morando numa cidade pequena, o que tem a ver isso? A gente acha que não tem nada a ver com isso. Nós tivemos um encontro de preparação para a campanha com dois padres que vieram de Curitiba, inclusive um pertence à comunidade que cuida dos migrantes, e a gente percebeu que a coisa é muito mais séria que a gente imagina. Porque, na verdade, esse tráfico humano é clandestino, né? Normalmente é feito clandestinamente. O valor da campanha, principalmente, é para despertar o valor do ser humano, para que as pessoas não sejam tratadas como mercadoria, como boi, como porco, frango, que transporta aí para lá e para cá. E, por outro lado, é uma forma de avisar as comunidades para ter cuidado com o mecanismo de trafegar gente. E aí, inclusive, olhando o cartaz da campanha, o Berimbau, a gente percebe ali 4 tipos comuns, são mais comuns de tráfego. Você vê no cartaz 4 mãos, tem uma mão em cima segurando as correntes e 4 mãos embaixo, e aí aparece a luz no fundo do cartaz, Jesus Cristo que quebra as correntes da escravidão. Por falar em escravidão, esse tráfico de hoje é a continuação daquela escravidão antiga, que a princesa Isabel fez a lei Áurea e tudo mais. Permanece a mesma coisa, só que agora sofisticado, só que agora disfarçado. O que acontece? Ali no cartaz a gente vê as 4 mãos. A primeira mão é uma mão masculina, uma mão negra, bem ligada com o trabalho escravo. Quantas vezes nas nossas comunidades aparece aqueles fulano que veio lá, não sei, de um estado tal, dizendo, olha, lá no estado tal, você pode ir para lá, que lá você vai ganhar bastante, você vai ter casa para morar, faz um monte de proposta para o fulano. O fulano se manda, depois ele fica numa situação que não tem nem jeito de comunicar com a família, ele fica com uma dívida enorme, porque ele chega lá no local, tudo aquilo que foi gastado com a passagem dele se torna uma dívida, ele vai trabalhar a vida toda escravo. Isso pode ser aquela mão negra. Depois tem uma mão aberta com um órgão humano ali dentro, parece um pulmão, para dizer sobre o tráfico de órgãos, que está se tornando também muito popular, traficar órgãos. E, inclusive, pessoas são usadas, até levadas para o exterior, para que lá seja como é que fala, com o carro, né? Seja desmontado, né? Como você faz com um carro, você desmonta um carro e vende os pedaços. Assim, esse tipo de possibilidade de desmontar uma pessoa e vender os pedaços, vender órgãos. Eu estou falando assim, uma linguagem bem simples.
Depois tem uma outra mão, que é uma mão feminina, dá para notar o esmalte vermelho naquela mão, lembrando o tráfego para prostituição, tráfego de mulheres. E a quarta mão, uma mãozinha de criança, lembrando esse tráfego de crianças. E a coisa é bem montada, disfarçada, muitas vezes acontece aí nas nossas cidades. Pessoas que chegam, aquela conversinha leve, aquela conversinha macia, e seduz a criança, e daqui a pouquinho sumiu, você não sabe onde é que foi parar a criança. Isso pode acontecer com adolescentes também seduzidos para ser jogador de futebol. Qual o menino que não sonha em ser jogador de futebol? Numa dessa aparece um fulano, você não sabe quem é, e daqui a pouquinho o menino sumiu, foi jogar futebol. Só que é só uma armadilha, é só uma isca para pegar. Quantas meninas que não gostariam de ser artista, de ser atriz? Aí chega aquela conversa e daqui a pouquinho a menina vai, depois não tem, perde até o contato com pai, mãe, com a família e com a cidade. Então é um caso que, graças a Deus, não tem muito aqui entre nós, mas existe. E a coisa é muito assim, clandestina, muito escondidinho. E nós estamos querendo... inclusive o cara que pregou o retiro para nós, o padre que pregou o retiro para nós, ele disse que todos nós temos alguma culpa nisso, porque nós às vezes não falamos, não denunciamos, não tratamos desse assunto. Por isso, Berimbau, nesta campanha da fraternidade, nesta quaresma, queremos tratar desse assunto, que é um assunto, a princípio não tem muito a ver com nós, mas tem, porque as coisas vão acontecendo, a gente nem percebe, viu, Berimbau? Agora, padre, nós já tivemos também episódios aqui da região de meninas, às vezes, com o sonho de ser modelo, e aí vai até para fora do país. Já teve casos, inclusive, registrados aqui na nossa região, né? E há também outras meninas que são aliciadas para esse tipo de ser modelo, com esse sonho, né? E acaba, às vezes, não é que ela fica captada para o resto da vida, mas acaba tendo algum transtorno e até sendo utilizada como um abuso sexual. Tivemos aqui na região também, não sei se o padre recorda, ali em Lidianópolis. Com o Jardim Alegre, o caso da Arielle Botelho, aquela menininha que desapareceu. Até hoje não se tem informação que ela também pode ter sido vítima de um tráfico humano. Então, na verdade, está na nossa região e a gente tem que ficar atento a isso. E também para ser solidário com outras regiões onde isso acontece com mais frequência, né, padre? Exato. Inclusive, Berimbau, acontece o seguinte, o pessoal é uma máfia, né? O pessoal que está treinado para isso, eles chegam nas cidades pequenas e se informa. Normalmente é gente bem vestida, gente bem trajada, para criar uma boa impressão, entendeu? E essas pessoas desconhecidas, e aí é muito importante que a família, a escola, fique esperta com pessoas desconhecidas. Que às vezes, quando é conhecido, você conhece ali alguém que está encaminhando, que está cuidando do futuro daquela menina, do futuro daquele menino que quer ser jogador de bola. É uma coisa séria, tem coisa séria acontecendo aí, sim. Mas cuidado com esses fulano que você chega, você não conhece quem é, ele chega bonitinho, fazendo proposta alta. E o que acontece? Normalmente eles aproveitam momentos de crise emocional das pessoas. Claro, adolescente, menino sonha em ser jogador de futebol. As meninas sonham em ser atriz, ser famosa. As pessoas pobres sonham em ter um recurso na vida. Você pega, por exemplo, uma pessoa que está passando bem pobre, numa situação difícil. Aí aparece um cara e diz, olha, eu tenho um serviço bom lá no tal estado tal. Então, eles aproveitam esse momento de crise, esse momento de ansiedade e faz propostas do fim do mundo. Inclusive, Berimbau, no texto base, é um livro dos bispos do Brasil, tem algumas histórias assim muito, muito dolorosas. Tem a história de uma menina, uma história, inclusive o padre que pregou para nós, falou, é uma história que ele conheceu. Uma moça de Minas Gerais foi seduzida, foi para o Rio de Janeiro para fazer um cruzeiro, para conhecer lugares do mundo. E quando ela entrou dentro do cruzeiro, era maravilhada com o Rio de Janeiro, com aquele navio enorme. Quando entrou lá, o cara apresentou a conta para ela, que ela tinha que pagar. Ela falou, mas nós não combinamos isso. Aí ele disse para a moça, pois é, mas você devia saber que essas coisas custam dinheiro. E aí uma conta impagável. Ela não tinha contato, não tinha jeito de voltar mais. Quer dizer,
são coisas que a gente... Isso é do interior de Minas Gerais. Você imagina lá no interior, o cara chega ali, vai seduzindo, vai enganando. E as crianças? Facilmente você engana uma criança com chocolate, com sorvete. Então, esse trabalho, Berimbau, essa campanha é para incentivar as famílias, escola e igreja, sobretudo esses três, um tripé, para trabalhar em cima disso, para impedir orientar as crianças, mostrar o valor do ser humano, mostrar esse cuidado com pessoas que têm má intenção, que às vezes chega aquela conversinha mansa, macia, direitinho, entendeu? Então, a campanha quer ajudar nesse sentido, viu, Berimbau? Olha, padre, falando um pouquinho sobre o período de Quaresma, uma vez um padre, até numa entrevista que ele concedeu aqui à Rádio Nova Era, o padre Serafim, ele falou o seguinte, que tudo é permitido, mas nem tudo convém. E às vezes os católicos acabam confundindo, achando que na Quaresma não pode pecar e depois pode pecar. Então, o que significa exatamente esse período de Quaresma para os católicos e que eles devem observar? Então, a Quaresma vem de 40, né? 40 anos, o povo do deserto, 40 dias Jesus jejuando no deserto. O número 40 na Bíblia tem um significado muito interessante, os 40 dias do dilúvio. Então, 40 dias é um período que lembra Jesus no deserto, fazendo jejum e oração, tá? É um período que a igreja promove todos os anos para incentivar a gente na linha da renúncia, da solidariedade. A gente procura ligar mais com as coisas do céu, com as coisas de Deus. Agora, veja bem, deveria ser encarado a Quaresma como um retiro. É um momento em que eu estou me adaptando para continuar melhor, para me santificar e depois da Páscoa continuar melhor. Eu conheço gente, por exemplo, que durante a Quaresma, conseguiu até parar de fumar, parar de beber. Ele ficou 40 dias sem beber. E depois da Quaresma ele podia ter continuado. O que acontece? Ele volta a beber pior, volta a ser bêbado, estragar a família, brigar com a esposa, com os filhos. Quer dizer, a Quaresma devia ser um período forte em que todo mundo vai estar pedindo a renúncia do mal. Jesus renunciou o demônio lá no deserto, disse para ele, vai-te, Satanás, cai fora com essas armadilhas do mal. Então, a Quaresma é um tempo que a igreja oferece para a gente treinar, para a gente fazer exercício de oração, de penitência, de jejum, de esmola. E a gente devia fazer, depois, continuar em caminho de santidade. E, de fato, Berimbau, muita gente faz isso. Depois da Quaresma, continue firme no caminho, continue em santidade, continua na espiritualidade. Então, essa história que você falou, que às vezes as pessoas falam, não, eu vou continuar pecando, depois eu vou lá, como a história da cinza, né? Apronto um monte de coisa, depois não, na quarta-feira de cinza eu vou lá, boto cinza na cabeça e está tudo certo. É muito perigoso isso. A gente não podemos fazer isso como se estivesse enganando Deus. Eu preciso botar cinza na cabeça e continuar na batalha de santificação, de renúncia do pecado, de penitência e principalmente de solidariedade. O jejum que a gente faz, a abstinência que a gente faz, hoje é um dia de jejum. Hoje, quarta-feira de cinza, é um dia de abstinência. Mas eu vou fazer isso para ajudar quem precisa. Eu não vou deixar de comer carne hoje para comer amanhã. Eu vou pegar aquela carne que eu não comi, aquele alimento que eu não comi, e eu vou ser solidário com quem precisa. Inclusive tem o envelope da campanha da fraternidade para que no final da Quaresma a gente pudesse oferecer aqueles valores, aquele dinheiro que eu ia gastar comprando carne, fazendo festa, bebendo, comendo. Eu vou renunciar, eu vou ofertar aquele dinheiro para ajudar quem está passando fome o ano todo, para quem está passando necessidade, para aqueles irmãos, quem sabe, que estão aí, irmãos que foram vítimas desse tráfico humano, que estão andando. Quanta gente fugiu da fazenda e passa por aí pedindo carona, pedindo ajuda, dinheirinho para chegar não sei aonde, porque eu fui enganado, porque disseram que eu tinha serviço e não tinha. Quer dizer, eu vou renunciar aqui para ajudar os meus irmãos que são vítimas dessa situação. Por isso que o jejum, a abstinência tem esse valor. Agora, deixar de comer hoje para comer amanhã, não tem muito valor isso, né, Berimbau? Mais alguma observação especial? Pode ficar à disposição, padre. Obrigado.
Obrigado, Berimbau. Eu só queria insistir sobre a importância da comunidade se reunir. Inclusive, a Diocese oferece, a Gráfica Diocesana oferece os livrinhos para fazer os encontros de rua, encontro de grupo de vivência, encontro das vias sacras. A gente precisa falar sobre isso, um ajudar o outro. Eu tenho incentivado da gente fazer um tripé: igreja, família, escola, para a gente poder combater essa máfia, esse mal que vem prejudicar a gente, que vem prejudicar a nossa comunidade. Então, eu gostaria muito de pedir esse trabalho bonito agora na Quaresma, de juntar, fazer os grupos de vivência, fazer as vias sacras, fazer as orações, as leituras bíblicas, o texto da campanha da Fraternidade da CNBB, aprofundar, aproveite esse tempo. E, para cada um, procure santificar. Eu sei que nós não nascemos para este mundo, nós somos cidadãos do infinito. Nós estamos caminhando para o céu. Então é preciso desapegar um pouco, não ficar tão ganancioso com as coisas deste mundo. Nós precisamos usar as coisas do mundo para conquistar a vida eterna, para conquistar as moradas eternas. Por isso, aproveitamos esse tempo de Quaresma para nos converter dia a dia nesse sentido. E as pessoas que ainda não foram receber as cinzas hoje deverão fazer isso. Quem sabe no meio da tarde, quem sabe hoje à noite, mas não deixa de receber a cinza. Alguns casos até sexta-feira ou até sábado, quem sabe, estarão recebendo. Mas com o propósito de se converter cada vez mais. E aproveito, Berimbau, para dar uma bênção. Como sou o padre das bênçãos, eu vou aproveitar esse momento e impor a minha mão direita para pedir a bênção. Pelo poder do nome de Jesus, pelo seu sangue derramado, pela sua gloriosa ressurreição. O Senhor Deus confirma a bênção sobre a Rádio Nova Era, sobre todos que fazem parte desta comunidade, desta rádio, e para todos que estão ouvindo. Confirma, Senhor, a bênção e que esta bênção permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa Quaresma para todos. Um abraço, Berimbau. Um abraço e obrigado mais uma vez, padre. Aí a participação então do padre Natalício, direto aqui da região de Marilene do Sul, conversando com a nossa reportagem, trazendo informações e falando um pouco sobre o tema da campanha da fraternidade e também sobre esse período de Quaresma, o significado, principalmente para os católicos aqui de toda a nossa região. Exato, vamos trazendo aqui as informações, lembrando que agora, né, o Conversa Franca, que é importante, que a gente traz aqui informações da nossa região, a participação aqui do